Antes da Terra existir, antes do céu ter cor e antes do sol iluminar qualquer coisa, havia apenas uma imensa escuridão, atravessada por gás e poeira. Nada parecia importante naquele vazio silencioso, mas dentro daquela nuvem fria estavam escondidos os ingredientes do nosso mundo, como se o universo guardasse em segredo a origem de tudo que um dia chamaria de casa. Essa nuvem não era apenas sombra perdida no espaço, ela carregava restos de estrelas antigas, partículas microscópicas, gelo, metais e gases espalhados por distâncias enormes. Cada grão vinha de uma história cósmica anterior, de astros que nasceram, brilharam e morreram antes do Sol. A nossa vizinhança começou como uma herança deixada por explosões antigas. Em algum momento, o equilíbrio daquela nuvem foi quebrado. A gravidade começou a puxar a matéria para dentro, de forma lenta, invisível e inevitável. Regiões mais densas atraíram mais partículas, o centro ficou mais comprimido e o silêncio começou a se transformar em movimento. O que parecia vazio passou a obedecer a uma força capaz de criar mundos. Segundo a NASA, esse processo começou há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Naquele tempo profundo, não existia dia, noite, oceano ou planeta. Havia apenas matéria caindo sobre si mesma, aquecendo e girando cada vez mais rápido. A escuridão não estava parada. Ela estava se preparando para acender uma das luzes mais importantes da nossa história. No centro da nuvem, a pressão aumentava sem parar. O gás se acumulava, a temperatura subia e uma protoestrela começava a nascer. Ao redor dela, o restante da matéria formava um grande disco em rotação. Esse disco era instável, caótico e cheio de colisões, mas dentro dele começava a ser desenhada a estrutura do futuro sistema solar. Quando o centro ficou quente o bastante, o hidrogênio começou a se fundir e liberar uma energia colossal. Foi assim que o Sol nasceu, não como fogo comum, mas como uma esfera viva de plasma sustentada por fusão nuclear. A luz atravessou a poeira pela primeira vez, revelando um sistema ainda inacabado, cercado por fragmentos, gás e turbulência. Perto do jovem Sol, os materiais mais leves foram empurrados pelos ventos solares. Sobraram rochas, metais e partículas resistentes ao calor intenso. Mais longe, onde o frio dominava, gelo e gases permaneceram em maior quantidade. Essa diferença separou os destinos dos mundos que ainda estavam se formando, criando regiões com características completamente distintas. A formação dos planetas não foi calma. Pequenos grãos se uniram, depois viraram pedras, depois corpos maiores, até começarem a atrair ainda mais matéria. Muitos colidiram, se partiram e desapareceram. Outros cresceram em meio ao caos. O nascimento dos mundos foi uma batalha silenciosa, guiada pela gravidade, pelo calor e por impactos violentos. A Terra ainda não existia, mas seus ingredientes já circulavam naquele disco. Ferro, silício, oxigênio, carbono e outros elementos viajavam misturados à poeira cósmica. O chão que pisamos, o ar que respiramos e até parte do nosso corpo tem ligação com estrelas antigas. Antes de haver vida, havia matéria reciclada pelo universo, esperando uma nova forma. E enquanto o Sol jovem iluminava aquele cenário de colisões e sobras cósmicas, uma pequena região do disco começava a reunir materiais de um jeito especial. Ainda não havia oceanos, continentes ou atmosfera. Havia apenas fragmentos girando, se chocando e se acumulando. Mas dentro daquela poeira instável, algo começava a seguir o caminho que mudaria tudo.
Antes de continuarmos nessa viagem pela origem do Sistema Solar, já deixa o seu like, comenta aqui o que mais te intriga sobre o universo e se inscreve no canal, porque essa série vai revelar, capítulo por capítulo, como a nossa vizinhança cósmica nasceu da escuridão, da poeira e de forças invisíveis que moldaram tudo ao nosso redor. Algo começou a despertar no coração de uma nuvem escura, antes de existir manhã, antes de qualquer planeta girar em silêncio. Não era fogo, não era luz, não era vida. Era matéria sendo esmagada pela própria gravidade. E naquele centro invisível, onde tudo parecia apenas frio e vazio, nascia a força que dominaria toda a nossa vizinhança cósmica. A nuvem que formaria o Sistema Solar não desabou de uma vez. Ela foi cedendo lentamente, como se o espaço estivesse respirando para dentro. Gás e poeira se aproximavam, partículas se acumulavam e o centro ficava cada vez mais denso. A gravidade não fazia barulho, mas era poderosa o bastante para transformar uma região escura em um dos maiores acontecimentos da nossa história. No ponto central dessa contração, a matéria começou a se comprimir com intensidade extrema. Quanto mais gás caía naquela região, maior ficava a pressão. Quanto maior a pressão, mais a temperatura subia. O que antes era frio passou a guardar calor. O que antes era sombra passou a preparar luz. O nascimento do Sol começou antes de qualquer brilho aparecer. Aquele objeto inicial ainda não era uma estrela completa, era uma protoestrela, uma esfera jovem e instável, crescendo no meio da escuridão. Ao redor dela, o restante da nuvem girava em forma de disco. No centro, a massa aumentava sem parar. Nas bordas, fragmentos viajavam em círculos, presos por uma força que começava a organizar o caos. O momento decisivo aconteceu quando o interior ficou quente e comprimido o bastante para iniciar a fusão nuclear. Átomos de hidrogênio começaram a se unir, liberando uma quantidade imensa de energia. A partir dali, o Sol deixou de ser apenas uma concentração de gás. Ele se tornou uma estrela, uma fonte de luz e calor capaz de moldar tudo ao seu redor. O Sol não nasceu como uma pequena chama no espaço. Ele surgiu como uma esfera gigantesca de plasma, alimentada por reações em seu núcleo. Seu brilho não vinha de combustão comum, como fogo na Terra. A energia nascia no coração da estrela, em pressões tão intensas que a matéria se comportava de um jeito impossível de reproduzir naturalmente em nosso planeta. Quando o Sol acendeu, a escuridão ao redor não desapareceu por completo. A luz atravessou regiões cheias de poeira, gás e fragmentos em movimento. O jovem Sistema Solar ainda era turbulento. Havia colisões, sobras cósmicas e materiais espalhados, mas agora existia um centro dominante, uma estrela capaz de impor ordem em uma vizinhança que ainda estava sendo construída. A NASA explica que o Sol concentra cerca de 99,8% da massa do Sistema Solar. Isso significa que quase tudo o que existe nessa região está nele. Planetas, luas, asteroides e cometas somam apenas uma pequena fração. A estrela no centro não é apenas uma presença brilhante. Ela é o peso principal que sustenta a dança orbital. Essa imensa quantidade de massa faz do Sol o verdadeiro comandante gravitacional do sistema. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e os mundos mais distantes não vagam livremente pelo espaço. Eles seguem trajetórias moldadas pela atração solar. Cada órbita é uma espécie de equilíbrio delicado entre a velocidade dos corpos e a força invisível que os puxa para o centro. Se a gravidade do Sol fosse muito mais fraca,
os planetas poderiam escapar para o espaço profundo. Se fosse diferente em intensidade ou distribuição, as órbitas talvez nunca tivessem se estabilizado. A existência da Terra depende desse equilíbrio antigo. O Sol não apenas ilumina o nosso dia, ele segura o cenário inteiro onde a nossa história acontece. No começo, o Sol jovem era mais agitado do que hoje. Ele liberava ventos intensos, partículas energéticas e radiação poderosa. Esses fluxos varriam o disco ao redor, empurrando gases leves para regiões mais distantes. Perto da estrela, restaram materiais mais resistentes, como rochas e metais. Essa limpeza cósmica ajudou a separar os futuros tipos de planetas. A luz solar também trouxe uma fronteira invisível ao disco primordial. Perto demais do centro, o calor impedia a permanência de gelo. Mais longe, substâncias congeladas conseguiam resistir. Essa diferença de temperatura influenciou a composição dos corpos em formação. O Sol não ficou parado assistindo aos planetas nascerem. Ele interferiu diretamente no destino de cada região. Mesmo sendo fonte de vida para a Terra atual, o Sol nasceu em um ambiente hostil. Seu surgimento veio acompanhado de calor extremo, radiação intensa e movimento caótico. A mesma estrela que hoje sustenta florestas, oceanos e ciclos climáticos começou cercada por violência cósmica. A origem da luz que nos aquece está ligada a um passado de pressão, queda e transformação. Existe algo profundo nessa origem. O Sol nasceu quando a matéria foi forçada ao limite. A gravidade comprimiu o gás até criar uma máquina natural de energia. Não houve intenção, apenas leis físicas agindo em silêncio. Ainda assim, o resultado foi uma estrela capaz de marcar dias, estações, climas e ritmos de vida em um planeta que ainda nem existia. A energia produzida no núcleo solar não chega à superfície imediatamente. Ela percorre um caminho interno complexo, sendo absorvida e reemitida muitas vezes antes de escapar como luz. Quando finalmente alcança o espaço, viaja até a Terra e toca nossos olhos como claridade. A luz de um simples amanhecer começou em uma reação profunda no interior de uma estrela. O Sol também não é imóvel. Ele gira, pulsa, muda sua atividade e carrega campos magnéticos poderosos. Manchas solares, erupções e tempestades revelam que sua superfície está longe de ser tranquila. A estrela que parece calma no céu é, na verdade, um oceano incandescente de plasma em constante movimento, com forças capazes de alcançar planetas a milhões de quilômetros. A influência solar vai muito além da luz visível. Suas partículas percorrem o espaço e formam uma região chamada heliosfera, uma espécie de bolha criada pelo vento solar. Dentro dela está grande parte do sistema solar. Esse limite mostra que a presença do Sol não termina onde acaba seu brilho. Sua força se espalha como uma assinatura invisível no espaço. Sem o Sol, não haveria órbitas estáveis como conhecemos, nem calor suficiente para sustentar a Terra habitável, nem ciclos que moldam a superfície do planeta. Mas reduzir essa estrela a uma fonte de luz seria pequeno demais. Ela é o centro físico, energético e gravitacional da nossa vizinhança. Quase tudo aqui responde de alguma forma ao seu domínio. Ainda assim, o nascimento do Sol não resolveu o caos imediatamente. Ao seu redor, o disco de matéria continuava girando, colidindo e se reorganizando. A estrela havia ascendido, mas o sistema ainda estava longe de estar pronto. Fragmentos se acumulavam em certas regiões, enquanto outros eram lançados para longe ou engolidos pelo próprio centro luminoso.
E enquanto o jovem sol brilhava pela primeira vez, sua luz revelava algo inquietante ao redor. Não havia ainda um lar azul, nem mundos bem definidos, nem luas silenciosas cruzando o céu. Havia apenas sobras cósmicas, poeira aquecida e corpos em crescimento. No clarão recém-nascido da estrela, a matéria começava a escolher caminhos que mudariam para sempre o destino dessa vizinhança. Havia apenas poeira girando no escuro. Pequenos grãos, menores que a areia, circulavam ao redor da estrela recém-nascida. Pareciam frágeis demais para criar alguma coisa, mas foi justamente dessa matéria, quase invisível, que surgiram mundos inteiros, como se o universo construísse gigantes a partir do quase nada. Ao redor do jovem sol, o espaço não estava vazio. Havia um disco de gás, gelo, metais e poeira cósmica em movimento constante. Tudo girava em torno da estrela central, preso por sua gravidade. A cena parecia caótica, mas havia uma lógica escondida naquele turbilhão. Cada partícula seguia um caminho, cada encontro tinha consequência, cada colisão podia mudar o destino da matéria. No começo, os grãos apenas se tocavam. Alguns ricocheteavam, outros grudavam por forças delicadas, parecidas com atração eletrostática. Era um processo lento e silencioso, mas com o tempo, pequenas partículas formaram aglomerados maiores. O que antes era poeira solta passou a criar sementes cósmicas, estruturas frágeis que começavam a disputar espaço dentro do disco primordial. Essas primeiras uniões não pareciam importantes, mas eram decisivas. Um grão preso ao outro aumentava a chance de novas colisões. Um pequeno bloco tinha mais presença no disco do que uma partícula isolada. Assim, pedaços minúsculos cresceram em meio à turbulência. A criação dos mundos não começou com grandes explosões, mas com encontros repetidos entre fragmentos quase imperceptíveis. À medida que os blocos cresciam, a gravidade começava a agir com mais força. Corpos maiores passaram a atrair partículas próximas, acelerando o acúmulo de material. Eles não apenas giravam ao redor do Sol, mas também influenciavam o espaço ao seu redor. Nascia uma nova etapa da formação planetária, onde a poeira deixava de ser apenas poeira e começava a ganhar domínio. Com o passar do tempo, esses corpos se tornaram planetesimais, blocos rochosos e gelados com tamanho suficiente para sobreviver a muitas colisões. Eles eram os embriões dos futuros mundos. Alguns cresceriam muito, outros seriam destruídos. Muitos ficariam como sobras antigas. O sistema solar em formação era um campo de encontros violentos, onde cada impacto podia criar ou apagar uma possibilidade. A formação dos planetas foi uma história de choques. Corpos viajando em órbitas próximas se encontravam em alta velocidade, se partiam, se fundiam ou eram desviados. Nada era suave. Cada mundo que começava a surgir carregava marcas de destruição anterior. A matéria precisava sobreviver ao caos para se transformar em algo estável, redondo e capaz de permanecer em órbita. Perto do Sol, o calor era intenso demais para preservar grandes quantidades de gelo. Por isso, os materiais resistentes, como rochas e metais, dominaram as regiões internas. Ali, pequenos corpos densos começaram a crescer. Eram os primeiros passos dos mundos rochosos. Eles nasceram onde a luz era forte, onde o gás leve escapava e onde apenas a matéria mais firme conseguia permanecer. Mais longe, o frio mudava as regras. Gelo, compostos voláteis e gases podiam se manter por mais tempo. Isso permitia que corpos externos acumulassem mais material e crescessem de forma diferente. A distância do Sol não era apenas um detalhe,
Ela definia o tipo de matéria disponível, a velocidade das transformações e o tamanho que cada mundo poderia alcançar. Enquanto os corpos cresciam, alguns começaram a dominar regiões inteiras do disco. Eles limpavam suas vizinhanças, atraindo fragmentos menores ou lançando objetos para longe. Era como se cada embrião planetário abrisse caminho em meio à poeira. A ordem surgia aos poucos, não porque o caos desaparecia, mas porque a gravidade selecionava quem conseguiria permanecer. Em certos lugares, as colisões criaram corpos cada vez maiores. Em outros, o processo foi interrompido. Fragmentos que não viraram planetas continuaram vagando como asteroides, cometas e pequenos objetos antigos. Eles são como restos preservados da construção inicial. Dentro deles, ainda existem pistas da época em que o sistema solar era um disco turbulento de matéria em transformação. A origem das luas também se conecta a esse cenário. Algumas podem ter se formado ao redor de planetas jovens a partir de material preso por sua gravidade. Outras podem ter sido capturadas em encontros complexos. Há luas que carregam histórias de impactos, fragmentação e reorganização. Elas não são simples acompanhantes. Muitas nasceram das mesmas forças que moldaram os mundos principais. A Terra, antes de ser azul, foi apenas um corpo quente crescendo em meio a impactos. Fragmentos rochosos se chocavam contra ela, trazendo massa, calor e novos elementos. Sua superfície inicial não era tranquila. Rochas derretidas, metais afundando e vapor escapando faziam parte de sua juventude extrema. O planeta que hoje parece familiar começou como um corpo incandescente e instável. Dentro dos mundos maiores, a matéria se separava. Elementos mais pesados afundavam em direção ao centro, enquanto materiais mais leves ficavam nas camadas externas. Esse processo ajudou a formar núcleos, mantos e crostas. A aparência dos planetas não foi decidida apenas por fora. Muito do que eles se tornariam começou nas profundezas, em um interior moldado por calor e gravidade. A poeira que virou o mundo também carregava elementos essenciais: ferro, carbono, silício, oxigênio e muitos outros ingredientes estavam misturados naquele disco antigo. Eles não apareceram do nada. Vieram de gerações anteriores de estrelas que fabricaram elementos em seus interiores e os espalharam pelo espaço. Cada planeta nasceu como uma combinação de histórias cósmicas muito mais antigas que ele próprio. O mais estranho é perceber que a estabilidade surgiu da instabilidade. As órbitas iniciais eram agitadas, os impactos eram frequentes e muitos corpos desapareciam antes de ganhar forma definitiva. Mesmo assim, a repetição dessas colisões construiu estruturas cada vez maiores. O caos não foi um obstáculo ao nascimento dos mundos. Ele foi parte indispensável da construção. O jovem sistema solar era como uma oficina cósmica sem paredes. O Sol brilhava no centro, enquanto restos de matéria giravam, colidiam e se reorganizavam ao redor. Alguns blocos se tornaram planetas, outros permaneceram pequenos. Muitos foram expulsos, engolidos ou quebrados. Cada destino dependia de velocidade, posição, composição e da influência invisível da gravidade. Com o tempo, os maiores corpos ganharam formas mais arredondadas. A gravidade puxava a matéria para o centro, suavizando irregularidades e criando esferas imperfeitas. Aquilo marcava uma diferença importante entre simples rochas e mundos em formação. Um planeta não nasce apenas por acumular massa. Ele precisa vencer o próprio caos interno até encontrar uma estrutura mais estável. Ainda assim, nada estava completamente resolvido.
Mesmo depois que grandes corpos surgiram, o espaço continuava cheio de sobras perigosas. Fragmentos menores cruzavam caminhos, colisões ainda aconteciam e as órbitas passavam por ajustes. O nascimento dos planetas não foi um instante único. Foi uma longa sequência de encontros, perdas e reconstruções, guiada por forças que ninguém podia ver. E no meio desse disco antigo, entre poeira aquecida, rochas partidas e corpos em crescimento, a matéria começava a formar cenários cada vez mais distintos. Alguns mundos ficariam secos e queimados, outros guardariam gelo, gás e mistérios profundos. Entre todos eles, um conjunto de fragmentos seguia se acumulando em uma região especial, sem saber que dali surgiria algo capaz de olhar para o céu. Ao redor do Sol, existem 8 caminhos principais, e cada um deles carrega uma história que parece impossível. Alguns são queimados pela luz, outros vivem mergulhados no gelo, e há mundos tão gigantescos que poderiam engolir planetas inteiros. O mais inquietante é que todos nasceram do mesmo disco de poeira, mas seguiram destinos completamente diferentes. Mercúrio é o primeiro desses caminhos, o mais próximo da estrela. Pequeno, rochoso e marcado por crateras, ele vive em uma região extrema, onde o Sol domina o céu com força assustadora. Sua superfície guarda sinais de impactos antigos, como cicatrizes de uma época em que o sistema solar ainda era violento, instável e cheio de corpos perdidos. Vênus vem depois, envolto por nuvens densas e uma atmosfera sufocante. Ele é parecido com a Terra em tamanho, mas seguiu um destino muito diferente. Sua superfície é quente o bastante para derreter chumbo, e sua aparência brilhante esconde um mundo hostil. Vênus parece calmo no céu, mas por trás de seu brilho existe um dos ambientes mais extremos conhecidos. A Terra ocupa o terceiro caminho, o único mundo onde sabemos que a vida floresceu. Vista de longe, ela parece frágil, azul e silenciosa, mas carrega oceanos, tempestades, vulcões, continentes e criaturas capazes de perguntar de onde vieram. Entre todos os planetas, é o nosso ponto de referência, mas também um dos maiores mistérios dessa vizinhança cósmica. Marte surge logo depois, vermelho, seco e coberto por marcas de um passado intrigante. Canais, vales e antigos leitos indicam que a água já percorreu sua superfície. Hoje ele parece deserto e frio, mas sua paisagem guarda uma pergunta poderosa. Marte foi apenas um mundo rochoso comum ou já teve condições muito diferentes das que vemos agora? Depois dos mundos rochosos, aparece Júpiter, o gigante do sistema. Sua massa é tão grande que influencia asteroides, cometas e até a arquitetura das órbitas ao redor. Suas tempestades são colossais, suas luas parecem pequenos mundos, e sua presença funciona como uma força dominante além do Sol. Júpiter não é apenas grande, ele é uma peça essencial no equilíbrio do sistema. Saturno segue com seus anéis luminosos, talvez a imagem mais hipnótica entre os planetas, mas sua beleza esconde uma estrutura complexa, formada por gelo, rochas e incontáveis fragmentos em movimento. Ao redor dele, luas misteriosas guardam oceanos escondidos, atmosferas densas e perguntas profundas. Saturno parece uma joia, mas é também um laboratório natural de enigmas cósmicos. Urano ocupa um caminho mais distante e estranho. Ele gira praticamente deitado, como se tivesse sido atingido por algo poderoso no passado. Sua inclinação extrema transforma suas estações em eventos longos e incomuns. Frio, azulado e pouco explorado, Urano mostra que nem todos os planetas seguem padrões simples. Seu movimento
carrega sinais de uma história violenta. Netuno é o último dos 8 planetas principais, um mundo distante, escuro e varrido por ventos intensos. Mesmo recebendo pouca luz solar, ele não é um corpo adormecido. Sua atmosfera se move com força impressionante, revelando que a distância não significa tranquilidade. Netuno marca uma fronteira misteriosa, onde o sistema solar começa a parecer cada vez mais desconhecido. A NASA reconhece oficialmente esses 8 planetas principais orbitando o Sol. Eles não estão espalhados ao acaso. Cada um ocupa uma região, segue uma trajetória e responde à gravidade da estrela central. Juntos, formam uma espécie de coreografia cósmica, onde velocidade, massa e distância mantêm tudo em equilíbrio há bilhões de anos. Mas o sistema solar não é feito apenas desses 8 mundos. A NASA também reconhece 5 planetas anões nomeados. Eles são menores que os planetas principais, mas não menos importantes. Plutão, Ceres, Eris, Haumea e Makemake mostram que a fronteira entre planeta, fragmento e mundo gelado pode ser mais complexa do que parecia no passado. A existência dos planetas anões revela uma verdade fascinante. O sistema solar não é uma coleção simples e organizada como os desenhos escolares fazem parecer. Ele é cheio de zonas intermediárias, corpos pequenos, órbitas inclinadas e objetos antigos que sobreviveram desde a formação inicial. Cada um desses corpos guarda pistas de uma época em que tudo ainda estava sendo definido. Os 8 planetas principais podem ser divididos em 2 grandes grupos. Mais perto do Sol ficam os mundos rochosos, menores e densos. Mais longe aparecem os gigantes gasosos e gelados, imensos e profundos. Essa divisão nasceu da temperatura, da composição da matéria e da forma como o jovem Sol espalhou gás, poeira e radiação pelo disco primordial. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte carregam superfícies sólidas, crateras, montanhas e sinais de processos internos. Eles são pequenos quando comparados aos gigantes externos, mas revelam detalhes importantes sobre calor, vulcanismo, atmosfera e transformação. Nesses mundos, a matéria se tornou chão, e o chão passou a guardar memórias de impactos, erosões e mudanças profundas. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno pertencem a uma realidade diferente. Eles não possuem superfícies sólidas como a Terra. São mundos de camadas profundas, atmosferas densas, pressões extremas e composições difíceis de visualizar. Suas luas e anéis ampliam ainda mais o mistério, como se cada gigante carregasse ao redor de si um pequeno sistema próprio. O mais curioso é que todos esses caminhos continuam presos ao mesmo centro. O Sol governa suas órbitas com uma força invisível, mantendo cada planeta em movimento constante. Eles nunca param, nunca se encontram de forma desordenada e nunca escapam facilmente. Essa estabilidade aparente depende de um equilíbrio delicado entre velocidade e atração gravitacional. Mesmo assim, o sistema solar não é imóvel. Planetas giram, luas orbitam, asteroides cruzam regiões perigosas e cometas retornam após longas viagens. Tudo está em movimento, mesmo quando parece silencioso. A calma do céu noturno esconde uma dança contínua, onde cada corpo carrega energia, história e direção dentro de um espaço imenso. Cada planeta também representa uma pergunta diferente. Mercúrio pergunta como um mundo sobrevive tão perto do Sol. Vênus questiona o limite de uma atmosfera fora de controle. A Terra desafia a ciência com a existência da vida. Marte provoca dúvidas sobre a água antiga. Os gigantes externos apontam para atmosferas profundas, luas misteriosas e forças que ainda não compreendemos totalmente.
Esses 8 caminhos ao redor da estrela mostram que a origem comum não cria destinos iguais. Da mesma poeira, nasceram mundos queimados, azuis, vermelhos, gasosos, gelados e cercados por anéis. A matéria inicial era parecida, mas posição, calor, gravidade e colisões mudaram tudo. O sistema solar é uma família cósmica formada por diferenças extremas, e enquanto esses 8 planetas continuam sua viagem ao redor do Sol, algo permanece inquietante. Eles parecem conhecidos porque receberam nomes, mapas e imagens, mas cada um ainda guarda regiões não vistas, processos incompletos e segredos antigos. A estrela central ilumina todos eles, mas nem toda luz é suficiente para revelar o que cada caminho realmente esconde. Nem tudo que nasceu no sistema solar virou planeta. Depois que os mundos principais ganharam forma, restou uma multidão de fragmentos vagando no escuro. Rochas, gelo, poeira e corpos antigos continuaram circulando ao redor do Sol. Eles parecem sobras esquecidas, mas podem guardar memórias mais antigas do que qualquer montanha da Terra. Esses restos não são apenas pedaços perdidos no espaço. Muitos deles quase não mudaram desde a juventude do sistema solar. Enquanto planetas sofreram vulcões, atmosferas, oceanos, erosões e impactos, alguns asteroides e cometas permaneceram como cápsulas do tempo. Dentro deles, a criação ainda parece congelada, esperando ser decifrada. Entre Marte e Júpiter, existe uma região cheia de corpos rochosos. É o cinturão de asteroides, um espaço onde milhares de objetos seguem órbitas ao redor do Sol. Durante muito tempo, esses fragmentos foram vistos como restos de um planeta destruído. Hoje, a explicação mais aceita é ainda mais curiosa. Talvez eles sejam materiais que nunca conseguiram formar um mundo completo. A presença gigantesca de Júpiter influenciou profundamente essa região. Sua gravidade perturbou movimentos, alterou trajetórias e dificultou que muitos blocos se juntassem em um planeta estável. Assim, o cinturão de asteroides se tornou uma espécie de arquivo rochoso da construção interrompida, um lugar onde a matéria ficou presa entre crescer e permanecer fragmentada. Os asteroides podem parecer simples pedras espaciais, mas carregam histórias complexas. Alguns são ricos em metais, outros têm minerais, carbono e possíveis sinais de água presa em sua estrutura. Isso transforma esses corpos em peças importantes para entender como os ingredientes dos planetas foram distribuídos. Cada fragmento pode revelar uma etapa diferente da montagem cósmica. Cometas pertencem a uma categoria ainda mais misteriosa. Eles são corpos gelados, misturados com poeira e compostos antigos. Durante longos períodos, permanecem distantes e quase invisíveis. Mas quando se aproximam do Sol, o calor transforma parte do gelo em gás, criando uma cauda brilhante. Aquilo que parece um espetáculo no céu é, na verdade, matéria primitiva despertando. A cauda de um cometa não fica para trás por causa do movimento, como muitos pensam. Ela é empurrada pela radiação e pelo vento solar, apontando geralmente para longe do Sol. Esse detalhe mostra que até os objetos mais frágeis respondem à força da estrela central. Um pequeno corpo congelado pode revelar a presença invisível do Sol em pleno espaço profundo. Alguns cometas retornam depois de muitos anos. Outros seguem órbitas tão longas que podem demorar milhares ou até milhões de anos para voltar. Eles surgem como visitantes de regiões extremamente distantes, carregando material que ficou preservado desde os primeiros tempos. Quando cruzam o céu, não trazem apenas brilho, trazem uma mensagem antiga, vinda das bordas do sistema.
Além da órbita de Netuno, existe uma região fria e distante chamada Cinturão de Kuiper. Ali vivem objetos gelados, pequenos mundos e planetas anões como Plutão. Esse lugar não é vazio. É uma fronteira cheia de corpos antigos, onde a luz solar chega fraca e o tempo parece agir de forma diferente. É como se a criação tivesse deixado ali seus arquivos congelados. Plutão, durante décadas chamado de planeta, hoje é reconhecido como planeta anão. Sua mudança de classificação não diminuiu seu mistério. Ele possui montanhas de gelo, planícies surpreendentes e uma relação complexa com sua lua Caronte. Em vez de ser apenas uma exceção, Plutão revelou que, além de Netuno, existe uma população inteira de mundos gelados e pouco conhecidos. O Cinturão de Kuiper ajuda a mostrar que o Sistema Solar não termina nos 8 planetas principais. Depois de Netuno, ainda há uma vasta região de corpos escuros, frios e distantes. Muitos deles nunca foram visitados por sondas. Outros mal aparecem como pontos de luz em telescópios. Mesmo assim, podem guardar pistas fundamentais sobre a matéria original do sistema. Mais longe ainda, existe uma ideia fascinante chamada nuvem de Oort. Ela é considerada uma imensa região esférica de objetos gelados envolvendo o sistema solar. Diferente do Cinturão de Kuiper, que se espalha como uma faixa além de Netuno, a nuvem de Oort seria uma concha distante, quase como uma fronteira invisível entre nossa vizinhança e o espaço interestelar. A nuvem de Oort nunca foi observada diretamente como uma estrutura completa. Sua existência é inferida pelo comportamento de cometas de longuíssimo período que parecem vir de distâncias extremas. Isso torna essa região ainda mais enigmática. Ela pode ser real, imensa e cheia de corpos congelados, mas permanece escondida na escuridão, longe demais para ser vista com clareza. Se essa nuvem existe, como os cientistas propõem, ela pode guardar trilhões de objetos gelados. Pequenas perturbações gravitacionais causadas por estrelas distantes ou pela própria galáxia poderiam empurrar alguns desses corpos para dentro do sistema solar. Assim, um cometa que aparece perto da Terra talvez tenha iniciado sua jornada em uma borda quase desconhecida da nossa história cósmica. Essas regiões distantes mostram que a criação não deixou apenas planetas organizados. Ela deixou sobras, fronteiras, objetos errantes e materiais congelados. O sistema solar é mais parecido com uma construção antiga cercada por destroços valiosos. O que não virou planeta pode ser justamente aquilo que preservou melhor a memória do começo. A poeira cósmica também continua presente. Pequenas partículas cruzam o espaço, entram na atmosfera da Terra e se queimam como meteoros. Muitos riscos luminosos no céu são fragmentos minúsculos encontrando nosso planeta em alta velocidade. Algo pequeno demais para ser visto no espaço pode, por alguns segundos, transformar a noite em sinal de movimento e mistério. Meteoritos que chegam ao solo são ainda mais especiais. Eles permitem tocar matéria que veio de fora da Terra. Alguns carregam minerais antigos, grãos formados antes do sistema solar e compostos que ajudam a entender a química primitiva. Cada pedaço encontrado no chão pode ter viajado por bilhões de anos antes de cair em nossas mãos. O mais inquietante é perceber que esses restos não são resíduos sem valor. Asteroides, cometas e objetos gelados podem ter transportado água, carbono e moléculas importantes para planetas jovens. Talvez parte dos ingredientes essenciais da Terra tenha chegado por meio de impactos antigos. A vida, antes de existir, pode ter dependido de materiais trazidos por mensageiros violentos.
Esses corpos também lembram que o sistema solar ainda está ativo. Fragmentos continuam cruzando órbitas, cometas ainda despertam ao se aproximar do Sol, e regiões distantes seguem guardando objetos antigos. A criação não ficou presa ao passado, ela deixou movimentos em andamento, como se o início ainda ecoasse em cada pedra, gelo e grão perdido. E nas bordas quase esquecidas, onde a luz solar mal consegue impor sua presença, talvez estejam algumas das respostas mais profundas sobre a origem de tudo ao nosso redor. O que sobrou da criação não desapareceu, permaneceu afastado, frio e silencioso, carregando pistas que podem mudar a forma como entendemos a nossa própria chegada ao cosmos. E se algumas das respostas sobre a origem da vida não estiverem escondidas em planetas, mas em pedras escuras vagando pelo espaço, asteroides e cometas parecem restos esquecidos da criação, mas podem guardar algo muito mais profundo. Dentro deles, há pistas congeladas de uma época em que a Terra ainda não tinha oceanos, atmosfera estável ou qualquer sinal de vida. Esses corpos antigos são como cápsulas do tempo do sistema solar. Enquanto planetas mudaram com vulcões, chuva, erosão e placas tectônicas, muitos asteroides permaneceram quase intocados. Eles não contam histórias com palavras, mas com minerais, moléculas e marcas químicas preservadas por bilhões de anos. Cada fragmento pode ser uma página antiga da nossa origem cósmica. Bennu é um desses objetos. Escuro, pequeno e distante, ele parece apenas uma rocha irregular orbitando o Sol. Mas sua superfície carrega material primitivo, formado nos primeiros tempos da nossa vizinhança espacial. Por isso, quando a missão OSIRIS-REx da NASA trouxe amostras desse asteroide para a Terra, uma pergunta ganhou força. Que segredos estavam guardados naquela poeira? A missão não trouxe um pedaço qualquer do espaço. Ela trouxe matéria coletada diretamente de Bennu, protegida para reduzir contaminações terrestres. Isso tornou aquelas amostras extremamente valiosas. Pela primeira vez, cientistas puderam examinar material de um asteroide antigo com uma pureza rara, como se uma pequena parte do passado tivesse atravessado o tempo e chegado intacta. Quando as análises começaram, Bennu revelou algo impressionante. Suas amostras continham compostos associados à química da vida, incluindo aminoácidos e bases presentes no DNA e no RNA. Isso não significa que havia vida naquele asteroide, mas mostra que os ingredientes químicos ligados à vida podem ter sido comuns no início do sistema solar. Aminoácidos são conhecidos como blocos de construção das proteínas. Na Terra, eles participam de processos essenciais aos seres vivos. Encontrá-los em material vindo de um asteroide não prova que a vida veio do espaço, mas amplia uma possibilidade fascinante. Talvez os ingredientes fundamentais estivessem espalhados muito antes de qualquer organismo surgir em nosso planeta. As bases do DNA e do RNA tornam a descoberta ainda mais intrigante. Essas moléculas participam da estrutura da informação genética dos seres vivos. Em Bennu, elas aparecem como sinais químicos, não como vida. Ainda assim, sua presença levanta uma questão profunda. A química que um dia ajudaria a formar organismos talvez já existisse em pedras antigas orbitando o Sol. Essa diferença é essencial. Encontrar ingredientes da vida não é o mesmo que encontrar vida. Bennu não era um mundo com florestas, mares ou criaturas microscópicas conhecidas. Ele era um corpo primitivo, frio e escuro. O mistério está justamente nisso. Mesmo sem vida, ele carregava peças químicas que, em outro ambiente, poderiam participar de algo muito maior.
Essa possibilidade muda a forma como olhamos para asteroides e cometas. Eles deixam de ser apenas ameaças ou pedras perdidas e passam a parecer mensageiros antigos. Durante a juventude da Terra, muitos desses corpos atingiram sua superfície. Alguns podem ter trazido água, carbono e moléculas orgânicas, ajudando a enriquecer a química de um planeta ainda em formação. A Terra primitiva era um lugar extremo. Havia calor intenso, impactos frequentes, vulcões ativos e uma superfície em constante transformação. Nesse cenário, a chegada de materiais vindos do espaço pode ter sido importante, não como uma resposta simples para a vida, mas como parte de uma combinação complexa entre química, água, energia e tempo. Cometas também entram nessa história. Feitos de gelo, poeira e compostos antigos, eles preservam materiais de regiões frias e distantes. Quando passam perto do Sol, liberam gases e partículas, formando caudas brilhantes. Mas por trás desse espetáculo, existe algo silencioso. Cada cometa pode carregar ingredientes que sobreviveram desde a formação do Sistema Solar. A poeira cósmica, quase invisível, também participa desse enigma. Todos os dias, pequenas partículas entram na atmosfera terrestre. Muitas se queimam antes de tocar o solo, criando riscos luminosos no céu. Outras podem sobreviver em formas microscópicas. Essa queda constante mostra que a Terra nunca esteve isolada. Ela sempre recebeu material vindo do espaço. Meteoritos, encontrados no solo, são provas físicas dessa conexão. Alguns contêm compostos orgânicos, minerais hidratados e grãos mais antigos que o próprio Sistema Solar. Eles parecem simples pedras, mas carregam assinaturas químicas de ambientes desaparecidos. Ao tocar um meteorito, tocamos matéria que viajou por tempos quase impossíveis de compreender. O caso de Bennu fortalece uma ideia poderosa. A química da vida pode não ter sido exclusiva da Terra. Ela pode ter surgido em vários lugares, espalhada por asteroides, cometas e poeira interestelar. Isso não torna a vida inevitável, mas sugere que seus ingredientes básicos talvez fossem mais comuns do que se pensava nos primeiros tempos do sistema. Ainda assim, ingredientes não bastam. Para que a vida apareça, é preciso um ambiente capaz de organizar moléculas, manter reações e permitir complexidade crescente. A Terra reuniu condições especiais como água líquida, energia e estabilidade ao longo de vastos períodos. Bennu mostra os blocos, mas não a construção completa. E essa diferença torna o mistério ainda maior. O mais hipnótico nessa história é perceber que a origem da vida talvez não tenha começado apenas no chão da Terra. Parte do caminho pode ter vindo de longe, em impactos, poeira e corpos congelados. A história do nosso planeta pode estar misturada com objetos escuros que viajaram silenciosamente por bilhões de anos antes de cruzar nosso destino. Essas pedras do espaço funcionam como arquivos que não foram apagados. Planetas grandes reescrevem suas superfícies, mas pequenos corpos preservam o passado com mais fidelidade. Em suas camadas, podem existir sinais da água antiga, da química orgânica e dos ambientes que existiram antes da Terra se tornar habitável. Eles guardam a memória da construção. Bennu também mostra que o Sistema Solar não foi apenas um palco de colisões violentas. Ele foi uma fábrica química. No frio, no escuro e em corpos aparentemente sem importância, moléculas complexas puderam se formar ou permanecer preservadas. A criação não produziu apenas planetas e luas. Ela produziu ingredientes
capazes de despertar perguntas sobre a própria existência. Por isso, cada asteroide pode ser mais do que um fragmento. Cada cometa pode ser mais do que uma cauda brilhante. Cada meteorito pode ser mais do que uma pedra caída do céu. Todos podem carregar mensagens químicas de um tempo em que não havia vida, mas já existiam peças que, em algum lugar, poderiam se transformar em algo extraordinário. E enquanto Bennu segue sua órbita silenciosa, suas amostras na Terra continuam revelando sinais de um passado profundo. Não encontramos vida dentro daquela rocha escura. Encontramos algo talvez ainda mais inquietante. A possibilidade de que o universo tenha espalhado os ingredientes antes mesmo de existir um lugar pronto para recebê-los. Existe uma teoria que explica como a nossa vizinhança cósmica nasceu, mas ela não responde tudo. Ela mostra uma nuvem colapsando, o Sol surgindo no centro e planetas crescendo no disco ao redor. Parece completo, quase definitivo. Mas quando olhamos para os detalhes, surgem falhas silenciosas, perguntas profundas e a sensação de que o sistema solar ainda esconde partes da própria origem. A explicação mais aceita é chamada teoria nebular. Segundo essa ideia, tudo começou com uma imensa nuvem de gás e poeira. A gravidade puxou essa matéria para dentro. O centro ficou mais denso e quente. E ali nasceu o Sol. O que sobrou ao redor não desapareceu. Transformou-se em um disco giratório, cheio de fragmentos, partículas e futuros mundos em construção. Essa teoria é poderosa porque conecta várias peças. Ela explica por que os planetas orbitam o Sol quase no mesmo plano e na mesma direção. Explica também por que a estrela central ficou com a maior parte da massa. O disco primordial funciona como uma assinatura antiga, um rastro deixado pelo momento em que a matéria começou a se organizar ao redor da luz. Mas uma boa teoria não elimina todos os mistérios. Ela cria um mapa geral, não uma resposta para cada detalhe. O sistema solar parece ordenado quando visto de longe, mas sua história é cheia de desvios. Alguns mundos cresceram depressa, outros ficaram pequenos. Certas regiões viraram planetas gigantes, enquanto outras preservaram apenas rochas, gelo e sobras antigas. Uma das grandes perguntas está no crescimento dos planetas. Pequenos grãos de poeira podem se unir e formar blocos maiores, mas existe um ponto difícil de explicar. Como esses blocos venceram colisões destrutivas, turbulência e perda de material até virarem corpos enormes? A teoria aponta o caminho, mas o salto entre poeira e mundo ainda guarda zonas de sombra. Em alguns modelos, partículas se concentraram em regiões específicas do disco e colapsaram juntas pela gravidade. Em outros, corpos maiores cresceram, atraindo fragmentos menores em uma corrida cósmica. Talvez mais de um processo tenha ocorrido ao mesmo tempo. O nascimento dos planetas pode não ter seguido uma única receita, mas uma combinação de caminhos invisíveis agindo em regiões diferentes. A diferença entre planetas rochosos e gigantes gasosos também levanta dúvidas fascinantes. Perto do Sol, o calor impediu que gases leves e gelo permanecessem em grande quantidade. Por isso, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte ficaram menores, densos e sólidos. Mais longe, onde o frio dominava, matéria congelada e gases podiam se acumular, abrindo caminho para mundos imensos. Júpiter e Saturno cresceram até capturar enormes envelopes de hidrogênio e hélio. Mas esse processo precisava acontecer antes que o jovem Sol varresse o gás do disco. Isso coloca uma corrida contra o tempo no centro da história. Os gigantes
tiveram que se formar rápido o bastante para agarrar material abundante antes que a própria estrela recém-nascida limpasse o cenário. Urano e Netuno tornam o mistério ainda mais interessante. Eles estão muito longe, em regiões onde o disco era menos denso e o crescimento deveria ser mais lento. Mesmo assim, tornaram-se grandes mundos gelados. Alguns modelos sugerem que eles podem ter se formado mais perto do Sol e migrado para longe. A arquitetura atual talvez não seja a posição original da família planetária. A migração planetária muda completamente a forma de enxergar o sistema solar. Os planetas podem não ter nascido exatamente onde estão hoje. Interações gravitacionais, encontros próximos e trocas de energia podem ter alterado órbitas antigas. O sistema que parece estável agora talvez tenha passado por deslocamentos intensos, como se os mundos tivessem procurado seus lugares ao longo do tempo. Essa possibilidade ajuda a explicar certas marcas deixadas nas bordas do sistema. O cinturão de Kuiper, os planetas anões e objetos distantes carregam órbitas estranhas, inclinadas e alongadas. Alguns desses caminhos parecem ter sido moldados por perturbações antigas. É como se regiões frias, além de Netuno, ainda guardassem cicatrizes gravitacionais de eventos que nunca vimos acontecer. E é justamente além de Netuno que surge uma das hipóteses mais famosas. O chamado Planeta X, ou Planeta 9, seria um possível mundo distante, grande o suficiente para influenciar objetos gelados nas regiões externas. A ideia não nasce de uma foto direta, mas de padrões orbitais observados em corpos muito afastados. O problema é que influência não é descoberta. A NASA trata o Planeta 9 como uma hipótese ainda não confirmada. Até agora, nenhum telescópio registrou sua imagem de forma definitiva. Isso significa que ele pode existir, mas também pode não estar lá. Os movimentos estranhos de objetos distantes talvez tenham outras explicações, como viés de observação, interações antigas ou efeitos gravitacionais de regiões ainda pouco compreendidas. Essa incerteza é uma das partes mais bonitas da ciência. O desconhecido não é tratado como certeza, mas como possibilidade. Uma hipótese precisa resistir a dados, testes e novas observações. O Planeta 9 fascina porque parece uma sombra matemática no limite do sistema. Não é um mundo visto, é uma suspeita desenhada pela gravidade. Se esse planeta existir, ele pode ter sido empurrado para longe durante a juventude do sistema solar. Talvez tenha se formado mais próximo dos gigantes e sido lançado para uma órbita extrema por encontros gravitacionais. Se isso aconteceu, ele seria uma espécie de sobrevivente exilado, um mundo afastado, carregando no silêncio uma pista violenta sobre o passado. Se ele não existir, o mistério continua igualmente forte. Teremos que explicar por que certos objetos distantes seguem trajetórias tão incomuns sem a presença de um planeta oculto. Às vezes, a ausência de uma descoberta abre perguntas ainda maiores. O vazio também pode ensinar, porque mostra que nossas explicações precisam alcançar até aquilo que não conseguimos encontrar. A teoria nebular, então, explica o grande desenho. Ela mostra a nuvem, o colapso, o Sol, o disco e a formação dos mundos. Mas os detalhes revelam um sistema mais complexo do que um simples modelo. Crescimento rápido, migração, gigantes gasosos, planetas gelados e possíveis corpos ocultos tornam a origem muito mais profunda do que uma sequência linear. O sistema solar não é apenas um resultado pronto. Ele é uma história de forças que competiram entre si. Gravidade uniu matéria,
Radiação empurrou gases, colisões destruíram corpos, órbitas mudaram caminhos e regiões distantes preservaram rastros. A teoria nebular é a espinha dorsal dessa narrativa, mas ao redor dela existem perguntas que ainda respiram no escuro. O mais inquietante é perceber que vivemos dentro de um sistema que conhecemos apenas em parte. Mapeamos planetas, enviamos sondas, analisamos meteoritos e fotografamos mundos distantes. Mesmo assim, talvez ainda haja algo enorme escondido nas bordas. Ou talvez falte uma peça totalmente diferente na explicação. O céu familiar pode ser menos conhecido do que parece. Por enquanto, a teoria continua firme, elegante e incompleta. Ela explica quase tudo, mas deixa brechas onde o mistério permanece vivo. Entre a nuvem inicial e os mundos atuais, há etapas que ainda desafiam nossas respostas. E nas regiões além de Netuno, onde a luz solar já chega fraca, uma pergunta continua girando em silêncio, esperando que alguma pista revele se falta um mundo no mapa. Por muito tempo, parecia que o sistema solar era o centro da nossa grande história cósmica. 8 planetas, uma estrela, luas, asteroides e cometas formando uma vizinhança quase completa. Mas então veio uma descoberta capaz de mudar tudo. O nosso sistema não é uma exceção solitária no universo. Ele pode ser apenas uma pequena amostra de uma imensidão quase impossível de medir. Quando olhamos para o Sol e seus planetas, vemos ordem, distância e movimento. Mas essa organização não está isolada no cosmos. Outras estrelas também possuem mundos ao redor delas. Alguns são gigantes, outros são rochosos. Alguns orbitam tão perto de suas estrelas que vivem em calor extremo, enquanto outros vagam em regiões frias, escuras e distantes demais para parecerem familiares. Esses mundos são chamados de exoplanetas. Eles ficam fora do nosso sistema solar e orbitam outras estrelas, embora alguns possam vagar sem uma estrela própria. Durante séculos, sua existência parecia apenas uma possibilidade. Hoje, eles são uma realidade confirmada. A NASA já reconhece mais de 6.000 exoplanetas, e esse número transforma a nossa visão sobre o lugar da Terra no universo. A descoberta desses planetas mostra que o nascimento de mundos pode ser comum. Se uma nuvem de gás e poeira formou o Sol e seus planetas, processos parecidos podem ter acontecido muitas vezes pela galáxia. Cada estrela pode carregar uma história própria, com discos antigos, colisões, migrações e mundos que nasceram em silêncio, longe de qualquer olhar humano. O mais fascinante é que esses exoplanetas não seguem um único padrão. Alguns são maiores que Júpiter e orbitam suas estrelas em poucos dias. Outros têm tamanho parecido com o da Terra, mas estão presos a ambientes extremos, a planetas cobertos por lava, mundos congelados, gigantes gasosos inchados e corpos que desafiam aquilo que parecia normal, olhando apenas para o nosso sistema. Essa variedade revela uma verdade profunda. O sistema solar não é o modelo universal. Ele é um caso entre muitos. Antes das descobertas de exoplanetas, era fácil pensar que nossa vizinhança cósmica representava uma regra. Agora, cada novo mundo encontrado mostra que a natureza constrói sistemas planetários de formas muito mais estranhas, criativas e imprevisíveis do que se imaginava. Detectar esses planetas não é simples. A maioria está longe demais para ser vista diretamente. Muitas vezes, eles são descobertos quando passam na frente de suas estrelas e causam uma pequena queda no brilho. Esse leve escurecimento, quase imperceptível, pode revelar a presença de um mundo inteiro, escondido na luz intensa
de uma estrela distante. Existe também o método que observa o movimento da estrela. Quando um planeta orbita ao seu redor, a gravidade dele causa uma pequena oscilação no astro. A estrela parece balançar discretamente, como se estivesse respondendo a uma presença invisível. A partir desse sinal, é possível descobrir que há um planeta ali, mesmo que ele nunca apareça em uma imagem clara. Cada técnica é como ouvir um sussurro no meio de uma tempestade luminosa. As estrelas brilham com força imensa e seus planetas refletem ou bloqueiam apenas uma fração minúscula dessa luz. Ainda assim, instrumentos modernos conseguem captar sinais pequenos o bastante para revelar mundos que estão a anos-luz de distância. O invisível começa a ganhar contorno. Essas descobertas mudaram a pergunta principal. Antes, queríamos saber se existiam planetas fora do sistema solar. Agora, a pergunta se tornou muito maior. Quantos deles existem? Quantos são rochosos? Quantos possuem água? Quantos estão na região onde a temperatura permitiria mares líquidos? E quantos podem ter desenvolvido condições que lembram, mesmo de longe, o ambiente da Terra? A chamada zona habitável desperta enorme curiosidade. Ela é a região ao redor de uma estrela onde a temperatura pode permitir água líquida na superfície de um planeta. Mas estar nessa faixa não garante vida. É apenas uma condição possível. Atmosfera, composição, campo magnético, estabilidade orbital e muitos outros fatores podem decidir se um mundo será acolhedor ou hostil. Mesmo assim, cada planeta encontrado nessa região faz a imaginação científica avançar, não porque seja uma cópia da Terra, mas porque mostra que ambientes promissores podem existir em outras partes da galáxia. A vida, se surgiu aqui, talvez não dependa de um milagre isolado. Talvez precise de ingredientes, tempo e circunstâncias raras, mas não necessariamente únicas. O sistema solar, então, passa a ser visto como uma chave de comparação. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno ajudam a entender o que procurar lá fora. Cada planeta daqui ensina algo sobre calor, atmosfera, gravidade, gelo, rocha e gás. A nossa vizinhança vira uma régua cósmica para interpretar mundos que nunca poderemos tocar. Mas os exoplanetas também fazem o caminho inverso. Eles nos obrigam a repensar o sistema solar. Ao encontrar gigantes muito próximos de suas estrelas, sistemas compactos e mundos em órbitas estranhas, percebemos que nossa organização não era inevitável. Talvez Júpiter, Saturno e os outros planetas tenham seguido trajetórias específicas que tornaram a Terra possível do jeito que conhecemos. Isso torna a existência do nosso planeta ainda mais intrigante. A Terra não é apenas um ponto azul em torno de uma estrela comum. Ela é o resultado de uma sequência delicada de eventos, distâncias, impactos, elementos químicos e estabilidade. Quando surgem milhares de outros mundos, a pergunta deixa de ser apenas como chegamos aqui. Passa a ser por que aqui deu certo dessa forma. A busca por exoplanetas também toca uma questão existencial antiga. Estamos sozinhos? Essa pergunta não pertence apenas à ficção. Ela nasce da comparação entre mundos, da análise de atmosferas e da procura por sinais químicos que possam indicar atividade biológica. Ainda não há uma resposta definitiva, mas cada novo planeta encontrado amplia o palco onde essa resposta poderia aparecer. A luz que chega de uma estrela distante pode carregar pistas sobre a atmosfera de um planeta. Quando essa luz atravessa gases ao redor de um mundo, certas marcas ficam registradas. Essas marcas podem indicar vapor de água,
dióxido de carbono, metano ou outros compostos. É como tentar ler a identidade de um planeta pela sombra química que ele deixa. Mesmo com tanta tecnologia, ainda estamos no começo. Mais de 6.000 exoplanetas parecem muitos, mas a Via Láctea pode abrigar bilhões de mundos. O que foi confirmado até agora talvez seja apenas uma pequena abertura em uma porta imensa. O universo não ficou menor com essas descobertas. Ele ficou mais cheio, mais estranho e mais provocador. O nascimento do nosso sistema solar deixou de ser apenas uma história local. Ele se tornou parte de um padrão maior, repetido com variações em estrelas incontáveis. Cada sistema distante pode ter sua própria origem, seus próprios fracassos, suas colisões e seus mundos sobreviventes. A criação não aconteceu apenas aqui. Ela parece ter se espalhado pela galáxia em formas ainda desconhecidas. E quando olhamos novamente para o nosso Sol, algo muda. Ele continua sendo o centro da nossa vizinhança, mas não o centro de tudo. Ao redor de outras estrelas, há mundos queimando, congelando, girando, escondendo oceanos ou guardando atmosferas misteriosas. O começo da jornada não termina no sistema solar. Ele se abre para uma pergunta maior, esperando entre milhares de luzes distantes. O céu parece calmo quando visto da Terra, mas essa tranquilidade esconde uma história quase violenta demais para caber na nossa imaginação. O sistema solar não nasceu pronto, organizado e silencioso. Ele surgiu de uma nuvem escura, de matéria em queda, de colisões brutais e de forças invisíveis que transformaram poeira perdida em mundos capazes de guardar mistérios por bilhões de anos. Antes de existir qualquer planeta, havia apenas uma imensa nuvem de gás e poeira vagando pelo espaço. Dentro dela estavam os ingredientes do Sol, das luas, dos asteroides e de tudo que hoje forma a nossa vizinhança cósmica. A gravidade começou a puxar essa matéria para dentro, lentamente, até transformar o vazio aparente em um cenário de nascimento cósmico. No centro dessa nuvem, a pressão aumentou de forma extrema. O calor cresceu, a matéria se comprimiu e, em um momento decisivo, nasceu o Sol. Ele não surgiu apenas como uma luz no espaço. Ele se tornou o centro de comando do sistema, a força que mantém planetas, cometas, poeira e pequenos corpos presos em uma dança que ainda continua. Ao redor da estrela jovem, sobrou um disco de material girando. Pequenos grãos começaram a se encontrar, se unir e formar blocos maiores. Esses blocos colidiram, se partiram e se reconstruíram incontáveis vezes. Os planetas não nasceram da paz, mas de choques sucessivos, calor intenso e gravidade moldando a matéria até transformar fragmentos em mundos. Essa origem revela algo profundo. Tudo que hoje parece estável já foi caos. A Terra, Marte, Vênus, Júpiter e os demais corpos do sistema foram resultado de processos violentos, lentos e imprevisíveis. Cada órbita atual carrega a memória de um passado em que nada estava garantido, e qualquer colisão poderia mudar completamente o destino de um planeta em formação. O sistema solar não é apenas uma coleção de esferas ao redor do Sol. Ele é uma narrativa de sobrevivência cósmica. Muitos corpos foram destruídos. Outros foram lançados para longe. Alguns cresceram o bastante para dominar suas regiões. O que vemos hoje é apenas o resultado dos que permaneceram depois de bilhões de anos de disputas gravitacionais. Entre os mundos principais, cada planeta seguiu um caminho diferente. Alguns ficaram perto demais do calor solar. Outros se formaram em regiões frias, onde gases e gelo podiam resistir. Essa diferença criou planetas rochosos,
gigantes gasosos, mundos gelados e corpos cercados por anéis. Todos nasceram da mesma história, mas nenhum se tornou igual ao outro. As sobras dessa criação também continuam espalhadas pelo espaço. Asteroides, cometas e poeira cósmica são fragmentos antigos, preservados como mensagens de uma época em que o sistema ainda estava sendo montado. Muitos parecem pequenos e sem importância, mas podem guardar pistas sobre a origem da água, dos minerais e até dos blocos químicos ligados à vida. Essas pedras espaciais mostram que a formação do sistema solar não terminou de forma limpa. Restaram detritos, regiões congeladas e corpos que nunca se tornaram planetas. Alguns permanecem entre Marte e Júpiter, outros vivem além de Netuno, em áreas tão distantes que a luz do Sol chega fraca, como se tocasse apenas a borda de uma memória antiga. O cinturão de Kuiper, onde estão objetos gelados e planetas anões, revela que a nossa vizinhança vai muito além dos planetas mais conhecidos. Plutão, antes tratado como o último planeta, mostrou que as fronteiras do sistema são mais complexas do que pareciam. Ele não era o fim da história, mas uma porta para uma região cheia de corpos quase esquecidos. Mais longe ainda, a nuvem de Oort é considerada uma imensa região esférica de objetos congelados ao redor do sistema solar. Ela nunca foi observada como um conjunto completo, mas sua existência ajuda a explicar cometas que vêm de distâncias extremas. É como se o sistema tivesse uma camada externa quase invisível, guardando restos antigos em silêncio profundo. Dentro desse cenário, a teoria nebular oferece a explicação mais aceita para a origem de tudo. Uma nuvem colapsou, o Sol nasceu no centro e um disco formou os planetas. Essa ideia conecta muitas peças, mas não responde todas as perguntas. Como alguns mundos cresceram tão rápido, por que certos planetas viraram gigantes, enquanto outros ficaram pequenos e rochosos? Essas perguntas mantêm o mistério vivo. O sistema solar parece conhecido porque seus planetas têm nomes, imagens e órbitas calculadas, mas sua história ainda guarda lacunas. Existem marcas que não entendemos completamente, regiões pouco exploradas e hipóteses sobre corpos distantes que talvez ainda estejam escondidos no escuro, influenciando objetos além de Netuno. A possibilidade de um planeta ainda não encontrado nas bordas do sistema mostra que nosso mapa pode estar incompleto. O chamado Planeta 9 ou Planeta X ainda não foi confirmado, mas sua hipótese nasce de movimentos estranhos em corpos muito distantes. Talvez exista um mundo escondido. Talvez a resposta seja outra força, outro evento ou uma peça que ainda não enxergamos. Essa incerteza não enfraquece a história, pelo contrário, torna tudo mais fascinante. O sistema solar não é apenas um lugar onde vivemos. Ele é um enigma em movimento. Cada missão espacial, cada amostra de asteroide, cada imagem distante e cada meteorito encontrado na Terra adiciona uma pequena pista a uma narrativa que começou antes da luz do Sol tocar qualquer planeta. E quando olhamos além da nossa vizinhança, o mistério cresce ainda mais. O sistema solar não é o único. Existem milhares de exoplanetas confirmados ao redor de outras estrelas, mundos que podem ser quentes, congelados, rochosos, gasosos ou completamente diferentes de tudo que conhecemos. Isso mostra que a criação de planetas pode ser uma história repetida em muitas partes da galáxia. A Terra, nesse cenário, se torna ainda mais especial e mais misteriosa. Ela não é apenas um planeta entre outros. É o resultado de uma sequência delicada de eventos, impactos, distâncias, água, química
e estabilidade. Em um sistema nascido de destruição, um mundo acabou reunindo condições para oceanos, atmosferas, continentes e seres capazes de olhar para o céu. Por isso, o Sistema Solar não deve ser visto apenas como um conjunto de planetas girando ao redor do Sol. Ele é uma história de nascimento, destruição, colisões, mistérios e sobrevivência cósmica. Cada mundo é uma consequência. Cada fragmento é uma pista. Cada órbita é um lembrete de que a ordem atual nasceu de um passado profundamente instável. Mas essa jornada está apenas começando. Depois de entender a origem da nossa vizinhança cósmica, o próximo passo é olhar para os mundos individualmente. Não como nomes decorados em uma lista, mas como lugares extremos, cheios de marcas, perguntas e segredos. E entre eles, existe um planeta vermelho que há séculos alimenta dúvidas, teorias e fascínio. No próximo capítulo, vamos nos aproximar de Marte, um mundo muito mais misterioso do que parece. Hoje, ele parece frio, seco e silencioso, mas sua superfície guarda sinais de água antiga, vales profundos, tempestades imensas e perguntas que ainda não foram respondidas. O planeta vermelho parece morto à distância, mas talvez esconda uma história que ainda não terminou. Se você chegou até aqui, não pare agora. Essa foi só a porta de entrada para uma jornada muito maior pelo Sistema Solar. Cada vídeo revela um novo mundo, um novo mistério e uma pergunta que pode mudar a forma como você olha para o céu. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo nessa viagem, porque no próximo vídeo vamos entrar nos segredos de Marte, o planeta vermelho que parece morto, mas talvez ainda esconda uma história que não terminou.